Olá, meu amigo, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que bom que você parou um pouquinho para me ouvir. Eu estou por aqui para transmitir um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração através dos meus estudos pessoais. E eu espero que te abençoe. Geralmente eu gravo áudios, mas há algum tempo o Senhor vem falando ao meu coração, falando comigo através de várias pessoas para falar assim, Joelma, por que ao invés de áudio, que se pede ali no WhatsApp, enfim, você não deixa isso registrado em vídeo, coloca em plataformas como YouTube, enfim. E eu venho relutando há bastante tempo, porque, queridos, eu falava para o Senhor, Deus, eu não tenho tempo, Deus, eu não tenho as ferramentas necessárias, eu não tenho um bonito cenário, eu não tenho a luz necessária, enfim, desculpas e mais desculpas para o Senhor. Até que o Senhor vem falando comigo, Joelma, o que você já tem? Você quer mais? Mas o que você já tem? O que você tem feito com o que você já tem, com as ferramentas que eu já te dei? Eu falei, então tá bom, Senhor. Não vai ficar da forma que talvez eu gostaria, enfim, mas é o que eu tenho e é o que eu quero colocar à disposição do Senhor e eu espero que continue sendo bênção na sua vida. Então, talvez com um pouco mais de frequência você vai me ver também em vídeo. Não tenho pretensão nenhuma de virar uma youtuber, mas por que não então usarmos as muitas ferramentas digitais que estão disponíveis para proclamar, né, a palavra do Senhor? E eu te convido desde já, né, a compartilhar esse conteúdo se te abençoou. Por que não dizer, deixe o seu like, o seu comentário aqui, se você está gostando dessa forma, de a gente, se você gostou dessa ideia da gente trabalhar em vídeo também, com o objetivo de propagar a palavra do Senhor. Então, ore por esse projeto, que possa ser bênção na vida de outras pessoas. O objetivo é somente esse: levar a palavra de Deus e fazer com que mais e mais pessoas venham também a se interessar pelo estudo pessoal da palavra do Senhor. Amém? E nós estamos estudando o livro de 1 Reis. Na verdade, nós já concluímos, quem me acompanha nos áudios sabe que nós já concluímos o livro de 1 Reis. E agora nós vamos começar o livro de 2 Reis. Estamos vendo as trajetórias aí dos reis de Israel. Meus queridos, quanta gente que foi cabeça dura. E o último rei que nós vimos, né, o rei de Israel, Acabe. Vamos só recordar qual era o cenário? O reino de Israel, formado pelas 12 tribos, não mais era um único reino. Depois que Davi morre, sobe ao trono então o seu filho Salomão. Depois da morte de Salomão, reina então Roboão. Roboão não foi um rei sábio. Devido à sua má administração, o povo se revolta, o reino é dividido, formando então o reino do norte, composto por 10 tribos de Israel, e o reino do sul, fica então Judá e Benjamim. Então agora o reino dividido. Sempre Judá vai ter uma única dinastia, do início ao fim são os descendentes de Davi. Já Israel vão ter ao final 9 dinastias. E foram reis ímpios, reis que foram mal com força, com determinação. E nós estamos falando aqui nesse momento lá de Israel. Estamos falando então de Acabe. Acabe morreu, já vimos isso de maneira desnecessária, por não ouvir o conselho do Senhor. Se uniu a Josafá, que nesse período reinava em Judá, e foram numa peleja contra Ramote Gileade, coisa que o Senhor Deus tinha dito para eles não fazerem, e eles foram, e como o profeta já havia predito, ele morreu. Quando Acabe morre, queridos, quem vem a reinar? O seu filho Acasias. Acasias poderia dizer aqui, Acasias seguiu, viu então tudo de ruim que o seu pai havia feito e decidiu agir de maneira diferente. Mas não é assim que a palavra do Senhor nos revela. Diz então, lá no verso, no último capítulo então de 1 Reis, no verso 22, diz que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Israel, reinou apenas 2 anos, e cometeu muitos pecados diante do Eterno, seguindo os caminhos de seu pai e de sua mãe. Então ele realmente não agiu de maneira diferente. E sabe o que acontece? Logo no início do seu reinado, os moabitas se levantam contra Israel. Então já começa com guerra ali o reinado dele. Eu não vou entrar no mérito dessa batalha, mas a palavra do Senhor nos diz que ele sofre um acidente, ele cai da sacada do seu quarto, fica gravemente ferido. E sabe o que acontece?
ele está angustiado sem saber se vai ser curado ou não. Ele teve uma ideia, né, que aos seus olhos era brilhante. Ele manda então mensageiros até Ecrom. Ele decide consultar o deus de Ecrom, um deus pagão que se chamava Baal-zebub. E ele manda os mensageiros perguntarem: vou me recuperar deste acidente? Era essa a inquietação dele. Vou me recuperar? Para quem que ele deveria ter perguntado, queridos? Para o Senhor Deus, né? Mas infelizmente não foi assim. A palavra do Senhor então vem ao profeta Elias e manda Elias ao encontro dos mensageiros desse filho de Acabe, né? Acasias. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, para quem me acompanha sabe que essa é a tradução que eu costumo utilizar, essa Bíblia que tem uma versão mais contemporânea, e nos diz assim, olha, no verso 3 do capítulo 1 de 2 Reis. Então o anjo do Eterno disse a Elias, o tesbita, levanta-te, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga a eles, por acaso não há Deus em Israel para que vocês irem consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ah, queridos, o Senhor Deus é um Deus zeloso. Como o Senhor Deus ficou triste com aquela atitude dele, né? E por 2 vezes, né? Olha só o que acontece diante dessa situação. Foram 2 vezes que ele manda esses mensageiros. Aliás, desculpa, os mensageiros voltam então rapidamente até Acasias com a mensagem e ele fala: mas por que vocês voltaram tão depressa? Nem tinha dado tempo de chegar lá e voltar. E aí eles falam: nós encontramos um profeta. E a profecia dele foi a seguinte: por isso, não se preocupe, você não sairá dessa cama, você é um homem morto. A mensagem era uma sentença de morte para aquele rei ímpio. E ali Acasias, desesperado, tentando reverter essa sentença, manda que os mensageiros vão ao encontro tentar persuadir Elias para que vá até lá. E diz assim que 2 vezes, aqui queridos, eu quero ler alguns comentários desse livro poderoso, o livro Profetas e Reis, que nos diz assim: 2 vezes Acasias enviou soldados para intimidar o profeta, e 2 vezes a ira de Deus caiu sobre eles como juízo. Os mensageiros chegavam dizendo assim: homem de Deus, desce daí, nos acompanha, né? Intimidando ele. Ele falou assim: se eu sou um homem de Deus, que cai então aí o fogo do céu, um raio sobre vocês. E por 2 vezes esses mensageiros foram consumidos. Na 3ª vez, o capitão daqueles mensageiros então se humilha perante o Senhor, pedindo misericórdia. E o anjo do Senhor diz a Elias: vá com eles, eles não vão te fazer nenhum mal. E diante ali de Acasias, agora Elias, com o mesmo ímpeto que ele falou para os mensageiros, ele fala para o rei: por que você foi consultar o Deus de Ecrom, Baal-zebub? Porventura não há Deus em Israel para que você consulte o inimigo do Senhor, para que você consulte um Deus pagão, um Deus que não pode fazer nada por você? Oh, meus queridos, que coração duro tinha Acasias, né? E a mensagem de Elias, a mensagem do Senhor foi essa: porque você fez isso, certamente você não vai ser curado, você vai morrer. E assim foi, queridos, ele não se curou daquela enfermidade e acabou morrendo. Por não ter filhos ainda, o seu irmão foi o seu sucessor. O seu irmão Jorão foi o seu sucessor ali em Israel. Mas que aplicação eu posso fazer para a minha vida nos dias de hoje? Nós vemos essa história e nos revoltamos até contra Acasias. Por que Acasias era assim? Por que Acabe era assim? Reis tão rebeldes. Mas será que nós somos diferentes deles, queridos? Hoje, nos nossos dias, talvez você, meu irmão, que vai à igreja semanalmente, que ora, que busca o Senhor, que diz que já aceitou Jesus, diga assim: essa mensagem não é para mim porque eu não adoro a deuses estranhos. Será? Preste bem atenção. Hoje em dia, as pessoas talvez não se ajoelham diante de deuses pagãos, porém milhares estão adorando no altar de Satanás, assim como o rei de Israel. O espírito de idolatria está em todo lugar, apesar de ter assumido formas mais refinadas e atrativas do que nos dias de Acasias, quando enviou mensageiros ao Deus de Ecrom. Satanás apenas muda de estratégia, mas o seu objetivo é sempre o mesmo: nos desviar da adoração ao Deus eterno. Tudo aquilo, queridos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração é um Deus.
tudo aquilo que ocupa o centro das nossas emoções, o centro da nossa atenção, aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa o trono das nossas vidas, acaba se tornando um Deus. E diz assim: a fé na segura palavra da profecia está em decadência. E em seu lugar, sabe o que tem entrado na igreja? Superstições. Olha só. Magia, encantamento. Magia é um tema, querido, que Hollywood tem usado muito, né? Você vai ver, a maioria dos filmes envolve de alguma forma encantamento, magia. E os filhos de Deus estão lá absorvendo todo esse conteúdo. Livros, né? Filmes, principalmente os jovens. Outra coisa que chama bastante a minha atenção e que eu já ouvi da boca de muitos professos cristãos é o seguinte: mas fulano, mas de que mês você é? Qual que é o teu signo mesmo? Queridos, isso é no mínimo revoltante para ser proferido pela boca de alguém que se diz um servo do Senhor. Superstição, simpatias, tudo isso tem entrado na vida dos professos filhos de Deus. Queridos, esse nunca foi o objetivo do Deus eterno. Eu quero ler um texto aqui para você, só um momento. Quero ler para você o que está no livro de Deuteronômio. O que o Senhor pensa a respeito de magia, de encantamento, toda essa sorte de coisas que tem entrado de maneira sutil entre o povo de Deus. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Quando entrarem na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não adotem um modo de vida abominável, essa é a palavra que o Senhor usa, das nações que vivem ali. Não ousem sacrificar seu filho no fogo, não pratiquem adivinhação, nem magia, nem façam presságios, nem pratiquem feitiçaria, nem encantamentos. Adivinhação, queridos, e encantamentos, tudo isso, diz a palavra de Deus, não consultar os mortos, tudo isso é abominação diante do Senhor. No verso 13 diz assim: sejam leais ao Eterno, seu Deus. Essas nações que vocês estão prestes a expulsar do país se associam com magos e feiticeiros, mas não será assim com vocês. O Eterno proíbe essa prática. O Deus eterno nos convida a sermos diferentes. Deixemos de lado toda espécie de idolatria, de simpatia, de feitiçaria, de presságios, de tudo aquilo que possa nos desviar do Deus eterno. Seja qual for o Deus que possa estar entrando de maneira sutil. Tudo aquilo, queridos, até coisas boas, até coisas lícitas, o nosso trabalho, um ente querido, seja o que for, não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. A adoração é sempre o que teve em jogo em relação aos filhos de Deus, em relação aos filhos de Israel. Que Deus nos abençoe. Que o lugar do nosso coraçãozinho aqui, ó, o trono dele, seja ocupado apenas pelo nosso único Deus, o Deus verdadeiro. Que Deus nos livre. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. Que o nosso coração seja ocupado apenas pelo Senhor. Toma posse, Pai, das nossas emoções, das nossas atitudes. Santifique-nos, Pai. E que este trabalho possa crescer para honrar e glorificar o teu nome. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado.